Superman Legacy, ou melhor dizendo, Superman Legado, é o mais novo filme da DC do seu mais novo universo compartilhado, desta vez sobre a liderança de ninguém mais nem menos do que o mestre James Gunn, que promete não só reiniciar o universo compartilhado da DC nos cinemas, como também dar um gás a este universo, este gás que nunca existiu praticamente sob o comando de Zack Snyder. É verdade. E este filme já está aí com quase 90% do seu elenco definido. E neste vídeo aqui do canal da Hora Geek, eu vou trazer para vocês algumas ideias que eu, como fã do Superman, como leitor dos quadrinhos, como alguém que assistiu praticamente todas as séries do Superman e todas as animações, tem de visualização para o roteiro deste filme, que faria com que ele, com certeza, se tornasse um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos e iniciasse essa nova fase da DC com chave de ouro. Então vem comigo, porque nesse vídeo a gente vai discutir isso e muito mais, com bastante detalhes aí. Certamente que sim. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora! Produção, solta a vinheta. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo lá. Bem, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é isso aí, galera. Temos mais de 90% do elenco de Superman Legacy, de Superman O Legado, já definido. O filme tem a sua estreia prevista para julho do ano que vem, de 2025, e será a primeira produção do novo DCU, do novo universo cinematográfico da DC, comandado por James Gunn, a chegar aos cinemas. E o seu elenco está recheado de estrelas, que conta com nomes como David Cronenberg como Superman, Rachel Brosnahan como a Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Isabela Merced como a Mulher Gavião, Maria Gabriela de Faria como a Engenheira, Nathan Fillion como o Lanterna Verde Gal Gadot, Anthony Carrigan como Metamorfo, Slayer Gisoldo como Jimmy Olsen, Sarah Sampaio como a ajudante do Lex Luthor, Eve Taskmaster, Eddie Hill como o Sr. Terrific, e recentemente tivemos a escalação da atriz Billie Alok de House of the Dragon, que vai dar vida a Kara Zor-El, a prima do Superman, conhecida também pelo codinome de Supergirl. Totalmente excelente. Além disso tudo, temos também vários rumores sobre Superman Legacy, sobre o seu roteiro. E esses rumores dizem que o filme terá um foco ali já nos primeiros anos do Clark como repórter lá do Planeta Diário em Metrópolis. A gente não vai ver, aparentemente, uma história de origem do Superman, né? Do Clark chegando lá em Smallville, a criação dele com os Kent. Não, a gente não vai ter isso. A gente já vai ter ele já estabelecido como repórter ali do Planeta Diário, trabalhando no Planeta Diário ao lado da Lois Lane e do Jimmy Olsen. Além disso, também há rumores de que o enredo de Superman Legacy vai tratar sobre um conflito que está tendo em alguma região do mundo em que os heróis estão intervindo. E o Superman é meio contra isso, fazendo um paralelo aí, uma meia jogada, como se fosse a temática que a gente tem ali na animação e nos quadrinhos de Superman versus a Elite. Outro ponto que a gente já sabe também deste filme do Superman é que este filme vai introduzir o Superman ao universo do DC em que já existem outros heróis. Por isso que eu mencionei ali a lista dos atores que fazem parte deste filme. E a gente viu aí que vários deles já vão interpretar vários heróis, vários rostos conhecidos do universo da DC nesse filme. Indo de encontro a exatamente esse rumor de que o Superman vai ser o primeiro filme do novo universo da DC, mas que não será uma história de origem desse universo,
porque já existirão outros heróis já em atividade neste filme quando o Superman for introduzido na narrativa desse novo universo. Além disso, há rumores que afirmam que o grande vilão deste filme será o Brainiac. É o quê? Pensando nisso tudo, eu fiz aí, com base nos meus conhecimentos sobre o Superman, eu trouxe aqui alguns elementos desse apanhado de coisas que eu já vivenciei do universo do Superman, que, na minha visão, podem ser introduzidos dentro da narrativa, dentro do roteiro de Superman Legacy, e que faria com que Superman Legacy fosse, sem sombra de dúvida, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, um dos melhores filmes do próprio Superman já feitos desde lá do Christopher Reeve. Esses elementos enriqueceriam ainda mais a narrativa e tornariam o filme um filme que bateria de frente a qualquer filme ali da primeira fase do MCU. Então, a gente vai comentar cada um desses elementos que eu separei aqui. Bora! Lois e Clark talvez seja a dupla de casal do universo geek, vamos dizer assim, mais conhecida de todo o universo geek, assim, seja da DC ou seja da Marvel. É uma dupla realmente icônica para quem é fã de quadrinhos. É verdade. Mas poucas adaptações live actions exploraram um dos elementos mais interessantes desta dupla, desse grande casal, que é o fato de que a Lois é uma repórter ao lado do Clark, mas é uma pessoa destemida, uma pessoa que não tem medo de se impor ao perigo e é a pessoa ideal para ser uma parceira do Homem de Aço. Certamente que sim. A gente viu muito pouco isso, principalmente nos cinemas. As interações da Lois Lane costumam ser aquela repórter, mas ela não tem essa presença tão emblemática como é nos quadrinhos. E como, por exemplo, vemos atualmente numa das melhores séries de todos os tempos do Superman, que é Superman Lois. E é aquele fato da Lois ser uma mulher determinada, uma mulher forte, dela se pôr realmente na linha de frente e bater de frente contra os grandes vilões, e bater de frente contra o Lex Luthor, e bater de frente contra várias outras injustiças. Por exemplo, na versão do Zack Snyder, não é explorado o fato da Lois ser uma repórter. A gente tem isso no Homem de Aço, mas rapidamente isso é deixado de lado e ela acaba se tornando a namorada do Superman, a namorada do Clark. Já, por sua vez, talvez quem tenha melhor desenvolvido essa relação da Lois com o Clark tenha sido lá nos filmes do Christopher Reeve, principalmente Superman 1, porque lá a gente vê o quanto a Lois é sagaz, o quanto a Lois é uma repórter investigativa e uma mulher overpower mesmo, uma mulher empoderada, além do seu tempo. A gente vê lá naquela cena icônica que ela joga o Clark contra a parede, atira com o Clark com uma bala de fechinho porque ela está suspeitando que o Clark é o Superman. E é essa a essência da Lois Lane. E a gente tem que ter isso no Superman Legacy. É claro! Outro elemento desse universo do Superman que pode servir de base para o James Gunn fazer essa Lois Lane é a nova animação, o anime do Superman e as minhas aventuras com o Superman. A gente tem essa Lois Lane investigativa, aquela Lois Lane impulsiva, aquela Lois Lane que quer pôr a prova, que quer combater as injustiças. Ela não é só apenas a namorada do Superman, ela não é só apenas a namorada do Clark Kent, ela é a Lois Lane, ela é até mais do que o Clark no Planeta Diário. Então falta isso nas adaptações live action e seria muito bom ver novamente essa Lois Lane em live action. E eu acho que é isso que o James Gunn está pensando para a Lois Lane em Superman Legacy. Oh, sim, claro. Mas é, sem sombra de dúvida, o maior vilão do Superman. Não me diga. Se o Joker, o Coringa, é o maior vilão do Batman, o Lex é a mente maligna por trás de tudo que acontece ali em Metrópolis. Certamente que sim. Só que as últimas interações que a gente vem tendo do Lex, a gente vê, principalmente no cinema,
que é aquela interação de que o Lex é um magnata que é simplesmente louco, não gosta do Superman porque ele é louco. A gente não tem alguns lados bastante interessantes do Lex que a gente vê nas HQs, e também a gente viu várias interações, e aqui eu ressalto a minha série favorita do Superman, que é Smallville, onde a gente viu várias vertentes, várias facetas do Lex, interpretado ali magistralmente pelo Michael Rosenbaum. E uma dessas facetas é o fato do Lex ser muito inteligente e ser um cientista muito inteligente. Outro ponto que também vemos em Smallville, e até hoje nunca foi explorado no filme live action com relação ao Lex Luthor, é o fato das ambições políticas do Lex. A gente sabe que o Lex se torna, em muitos dos universos do Superman, o presidente dos Estados Unidos. Uma comparação é mais ou menos o que acontece ali em Demolidor com o Wilson Fisk se tornando prefeito ali de Nova York. Só que aqui numa escala maior, né? Até porque o super-herói, o Superman é um mega super-herói. Então, para rivalizar os poderes do Superman, o Lex tinha que também ser algo megalomaníaco, né? Então ele se torna aí o presidente dos Estados Unidos nas HQs. Em Smallville a gente tem esse destino do Lex também em Smallville. É verdade. E é um fato que não temos em nenhuma versão do Lex para os cinemas. Nem lá em Superman 1 do Christopher Reeve, nem em Superman O Retorno, nem aqui o finado DCEU de Zack Snyder. Não, o Lex é apenas um cara doido que quer dominar o mundo, que quer se enriquecer, criando um novo pedaço de terra no meio do mar que vai causar um desastre, vai matar milhões de pessoas, e aí o Superman tem que intervir. Não! A gente tem que ter esse lado do cientista louco do Lex, que constrói clones de si mesmo e consegue construir um clone que é a junção dele com o Superman, que é o Superboy, que é o Connor. A gente tem que ter isso no filme. Temos que ter também o lado político do Lex, dele ser presidente. E isso se encaixaria muito bem com essa suposta trama de Superman Legacy, porque esse conflito no exterior que faria com que os heróis fossem lá debater e intervir nesse conflito teoricamente a favor dos Estados Unidos, o Superman se recusaram a fazer isso para não tomar partido. Lex poderia muito bem usar esse lado do Superman de não querer tomar partido, de não querer ser um representante norte-americano e jogar a população norte-americana contra o Superman. Poderia ser isso. É um lado nunca explorado do Lex que eu acho que seria muito bom da gente ver em Superman Legacy e daria um upgrade muito bom nesse personagem, fazendo com que o filme com certeza se tornasse um dos melhores filmes baseados em quadrinhos de todos os tempos. Outro ponto que eu acho que seria fundamental para fazer com que Superman Legacy se tornasse um grande sucesso de público e crítica seria fazer com que deixasse um pouco de lado esse lado espacial e extraterrestre do Superman e explorasse um pouco mais o seu lado urbano, explorasse mais a questão da interação do trio Clark, Lois e Jimmy, como foi no anime recente do Superman, As Minhas Aventuras com o Superman. Sim, claro. A história tem todos os elementos do Superman ali, tem toda a ameaça universal, ameaça kryptoniana, mas o foco, o sério, é sempre a relação do Jimmy, da Lois e do Clark. Eu acho que esse é o caminho que o James Gunn vai seguir. Tem que ser esse caminho, porque é diferente de tudo que a gente já viu no cinema sobre o Superman e sobre esse trio, que é marcante para a cultura geek. E o Jimmy Olsen, ele é muito importante para o desenvolvimento do Clark e também para o desenvolvimento do Superman. Algo que eles fizeram também em Minhas Aventuras com o Superman, eu acho que poderia ser muito bem utilizado aqui em Superman Legacy, que é o fato do Jimmy sempre ter sabido que o Clark era o Superman. Aí em Minhas Aventuras com o Superman, quando o Clark vai revelar para ele, ele fala: cara, eu sou muito você, desde lá na faculdade eu sei que você é o Superman. Eu vi você usando seus poderes e tal, mas tipo, eu não quis falar nada porque eu vi que era uma coisa muito pessoal e tal, eu quis intrometer na sua vida. Isso é muito legal, porque nos quadrinhos o Jimmy
é um fã alucinado do Superman e é o melhor amigo do Clark. Então, o James Gunn pode usar exatamente esses dois lados. Ou colocar o Jimmy como já sabendo o segredo do Clark, a única pessoa que sabe o segredo do Clark, ele não vê no tempo diário, mas é precavido e não revela para o Clark que ele sabe que o Clark é o Superman. Ou pode fazer essa questão do Jimmy ser realmente o melhor amigo do Clark ali e uma pessoa que admira muito o Superman e depois vai ficar mais admirado ainda quando descobrir que o seu melhor amigo é, na verdade, o Superman. Então é um outro traço narrativo que seria realmente muito interessante de a gente ver em Superman Legacy. Olha o tanto de nuances que o James Gunn pode fazer que vão dar substâncias a este roteiro e tornar o filme bastante interessante. Nos quadrinhos, o Jimmy chega um momento que ele chega até ter superpoderes ali, né? Ele fica meio mal e o Clark tem que lutar ali para trazer o Jimmy que ele conhece de volta. Isso, ao longo de uma trilogia, também poderia ser explorado, ainda mais com a presença do Brainiac ali, que poderia controlar os seres humanos, dar poderes para os seres humanos e tal. Então, é um lado urbano do Superman que nos filmes, por exemplo, não foi explorado isso muito bem nos filmes do Christopher Reeve, não foi explorado isso em Superman Retorno e não foi explorado isso pessoalmente nos filmes do Zack Snyder. Então seria realmente muito interessante a gente ver isso em live action nos cinemas nessa vertente do dia. É verdade. Ele tem toda a razão. Mais um ponto que eu acho que deve ser bem explorado, ou poderia ser explorado, em Superman Legacy, é exatamente a dualidade do Superman. O fato do Clark e o Superman serem pessoas completamente distintas. É completamente diferente quando a gente vê, por exemplo, nos filmes do Zack Snyder, em que visualmente o Clark e o Superman são a mesma pessoa. Dá para você saber isso. Quando a gente norte-americano criou, né, a cena do Batman vs Superman, ele ia zoando com o fato das identidades secretas, tanto do Superman quanto do Clark Kent. Mas o Clark e o Superman são, tanto nos quadrinhos quanto em algumas interações, pessoas completamente diferentes. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre a questão do óculos do Superman e da interpretação do Christopher Reeve, né? Que quando ele tá com o óculos, ele tá com o Clark, ele curva, ele fica todo tímido e tal, atrapalhado, não é confiante, e é todo, não sei o que, sabe? E quando ele tira o óculos, ele já fica mais alto, estufa o peito, fica mais forte, em posição, a voz muda. Então temos que ter isso em Superman Legacy, ou Superman Legado, porque mostra essa dualidade de personalidade do Clark e do Kal-El, do Clark e do Superman. Seria fantástico, porque poucas vezes a gente viu isso. A gente viu um pouco em Smallville, lá em Lois e Clark, as novas aventuras do Superman, foi mais ou menos trabalhado isso, mas não foi tanto. Então, assim, seria bastante interessante. Certamente que sim. Outro elemento que faz parte dessa dualidade é o fato exatamente do Clark querer ser um ser humano e não poder. Porque, ao contrário do que é a maioria de todos os outros super-heróis da DC, que a sua identidade secreta é a sua identidade humana, por exemplo, o Batman, a identidade secreta dele é o Bruce Wayne. Aqui não. O Superman, a identidade secreta dele é o Clark. Ele se disfarça de humano para poder viver entre os humanos. Ele é essencialmente o Superman. Então, essa dualidade e a vontade do Clark de querer ser mais humano do que ser um alienígena tem que ser explorado dentro da narrativa de Superman Legacy e pode ser exatamente o diferencial para uma possível revelação da identidade do Clark para o mundo como Superman dentro da trama de Superman Legacy ou numa possível trilogia. Quando, por exemplo, o Brainiac lá controla todo mundo da população mundial, faz todo mundo ficar contra os kryptonianos, e aí o Superman se revela humano, se revela frágil e tenta mudar essa questão de como as pessoas veem os kryptonianos. Então essa dualidade serviria muito para isso também, coisa que a gente não tem, como eu mencionei, nos filmes do Zack Snyder. Acho que é por aí que o James Gunn deve seguir. Assim.
mas não menos importante, a gente tem que falar sobre esses dois grandes vilões aí do Superman. Ao que tudo indica, vamos ter os dois dentro de Superman Legacy, com o Lex não sendo propriamente o grande vilão da história, e sim o Brainiac. Isso faz muito sentido e vai de encontro às HQs e as histórias do Superman, em que o Brainiac e o Lex se unem para combater o Superman. O Brainiac até tem algumas histórias que passa o Lex para trás e consegue roubar o corpo do Lex para si, e junto com a inteligência do Brainiac e do Lex, eles tentam derrotar o Superman. Eita porra. Isso seria muito bom da gente ver, porque a gente vê um grande vilão controlando um outro vilão. A gente vê mais ou menos o que poderia ser o que a gente viu, por exemplo, nas HQs de Injustice lá, que é o plano do Coringa lá com o Lex Luthor para fazer o Superman ficar doido e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Essa dinâmica seria bastante interessante. E é o que tudo indica, pelo menos é assim que diz os rumores relacionados a Superman Legacy. Nesse primeiro momento, o Lex Luthor, embora esteja presente, ele não é o grande vilão, ele não é a grande ameaça. E por isso surgiu esses rumores de que o grande vilão e a grande ameaça seja o Brainiac. Então talvez exatamente seja isso o caminho que o James Gunn está pensando em fazer, colocar o Brainiac como grande vilão de toda essa trilogia do Superman e o Lex como vamos dizer assim, um anti-herói. E no final dessa trilogia ele se torne realmente um vilão, até mesmo com o Brainiac assumindo e controlando o corpo do Lex, o que seria muito propício às HQs e muito interessante de se ver, e algo completamente inédito nas adaptações do live action do Superman. É sim. Mas eu quero saber de vocês, qual dessas ideias vocês mais gostaram? Vocês gostaram de alguma delas? Tem umas que vocês mais gostaram? Qual que vocês acharam interessante? E principalmente, qual que vocês acham que é mais plausível de acontecer em Superman Legacy, de acordo com todos esses rumores envolvendo o filme e dos quais eu falei um pouquinho aqui para vocês? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bem, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like e se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Pelos poderes de Grayskull!